Eu sou a Prof. Jaque de Matemática, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre multiplicação e divisão de frações. E você vai perceber que não é tão difícil fazer essas duas operações com frações. Se você gosta desse assunto, se você precisa desse assunto, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal para mais novidades. Então vamos lá. Objetivo é a gente resolver essas duas operações, multiplicação e divisão. Já tem um vídeo aqui no canal falando de soma e subtração de frações. Se você tem dúvida ainda, se você precisa estudar um pouquinho mais desse assunto, vai lá, que o vídeo vai te ajudar bastante. Como é que eu faço multiplicação de frações? Dentre as 4 operações, a multiplicação de frações é a mais simples que a gente tem. Basta a gente multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Então, A vezes C, B vezes D. Essa é a regra que a gente sempre vai utilizar para multiplicar frações. Então, aqui eu tenho 5 vezes 4 no numerador e 3 vezes 7 no denominador. 5 vezes 4 é 20, 3 vezes 7 é 21 e a gente finaliza a multiplicação de frações. Simples, multiplica os numeradores, multiplica os denominadores e verifica qual que é o resultado. Uma coisa que a gente tem que sempre tomar cuidado é ver se dá para simplificar essa fração. Nesse caso, não, porque 20 é só múltiplo de 2 e de 5, e 21 é só múltiplo de 3 e 7, então não tem como simplificar. Vamos agora para a divisão. A gente já estudou, a gente já sabe que a divisão é uma operação equivalente à multiplicação. Então, a divisão de frações, a gente vai transformar essa divisão numa multiplicação. De que forma? A gente vai trocar o sinal da divisão pela multiplicação e inverter a fração que está logo após essa divisão, como está aqui destacado na regrinha. E aí a gente cai numa multiplicação de frações, que a gente já sabe, multiplica os numeradores, multiplica os denominadores e finaliza. 5 vezes 7, 35, 3 vezes 4 é igual a 12. De novo, a gente cai numa fração irredutível, então basta a gente finalizar por aqui. Entendidos sobre multiplicação e divisão de frações, o processo da multiplicação é o mais simples entre eles, e lembrar que a divisão basta a gente inverter a fração que está logo após o sinal da divisão. O grande problema que às vezes a gente encontra aqui com a multiplicação e a divisão é quando a gente tem uma ordem dessas operações na mesma expressão numérica, né? Sempre soma e subtração no meio. Como é que a gente faz? A gente tem que seguir um padrão? Sim. Na matemática, a gente sempre tem um padrão onde as coisas devem acontecer. Então, nesse caso, a gente precisa começar a resolver da esquerda para a direita. Então, eu vou olhar 5 dividido por 3, ou 5 terços, dividido por 4 sobre 7. Então, esse dividido, eu vou precisar inverter a segunda fração, ou inverter a fração que está logo após o dividido. Depois, uma multiplicação, mantém a multiplicação. Depois, uma nova divisão. Então, essa divisão eu vou ter que inverter o número que está, a fração que está após essa divisão. E aí, eu vou ter aqui destacado, né, as duas frações que eu vou precisar inverter. Então, eu olhei da esquerda para a direita e eu sei exatamente qual fração eu vou precisar inverter. Se eu escolho duas aleatórias, por exemplo, essas duas aqui, eu vou perder essa ordem, eu vou perder essa regra, essa lógica das operações de frações. Então, sempre lembrar que tem que começar a olhar da esquerda e da direita, da esquerda para a direita. Ou simplesmente olhar, tem divisão, a próxima fração inverte. Tem divisão, a próxima fração inverte. E aí, a gente tem agora reescrito, né, trocando essas divisões por multiplicação, que resolver essa expressão numérica.
E aqui a gente só tem multiplicação. Não importa quantas multiplicações a gente vai ter de frações. A gente vai multiplicar todos os numeradores e todos os denominadores. Então, aqui a gente vai ficar com 5 vezes 7 vezes 1 vezes 8. E no denominador vai ficar com 3 vezes 4 vezes 2 vezes 9. E agora eu faço todas essas operações, todas essas multiplicações com números inteiros. O numerador me gera o valor de 280 e o denominador de 216. E a gente finaliza por aqui a resolução, né, dessa expressão numérica aqui. Só que sempre lembrar que a gente precisa lembrar de simplificar essa fração sempre que possível. Então, eu percebo que as duas são múltiplos de 2, são dois números pares. Então, eu vou dividir o numerador por 2 e o denominador por 2 para simplificar. E eu encontro o valor de 140 sobre 108. Continuo ainda com números pares, então eu vou dividir novamente por 2. Encontro a resposta de 70 sobre 54. Novamente, é um número par. Vou dividir em cima e embaixo por 2. E vou chegar no valor de 35 sobre 27. Agora, a gente não consegue mais simplificar. O 27 é apenas múltiplo de 3 e o 35 apenas múltiplo de 5 e de 7, então não é mais possível simplificar. Observem que embaixo a gente dividiu 3 vezes por 2, isso significa que a gente dividiu por 8. E no numerador, a mesma coisa. Se a gente quiser economizar esse passo a passo aqui da simplificação, a gente pode. Observem que tem o 8 no numerador e temos o 8 no denominador. O 8 do numerador já aparece ali, 8. O 8 do denominador não aparece escrito 8, mas aparece como 4 vezes 2, que também é 8. Então, se a gente simplifica já ali, o 8 com o 4 vezes 2, eu vou ficar com 5 vezes 7, que é 35, e 3 vezes 9, que é 27. Ah, e o que eu faço com esse 8 e esse 4 e esse 2? Eles somem, prof? Não. Quando a gente faz a simplificação, a gente está dividindo esse 8 com 8, vira 1. Esse 4 vezes 2 por 8 também vira 1. Então, a gente está multiplicando ali por 1. E multiplicar por 1 não interfere o resultado. 5 vezes 7 vezes 1 vezes 1 continua sendo 35. E aí a gente tem a resposta muito mais rápida, sem precisar fazer essa simplificação. Sempre que possível, faça isso. Trabalhe essa parte algébrica da simplificação, que vai facilitar muito a sua vida lá na frente nos cálculos. Com isso, então, a gente finaliza esse vídeo falando sobre operações de multiplicação e divisão. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal que toda semana a gente tem novidade. Boa sorte nos seus estudos e até a próxima!